Se eu fosse um homem hoje, eu ia ficar biruta. Eu ia viver uma confusão, porque a mulher, ela tá tão doida, ela tá tão esquizofrênica. E agora eu tô falando como mulher, meninas, eu tô falando aqui do nosso lugar. Elas estão histéricas. Histéricas. Porque a gente não sabe se a gente quer proteção, a gente não sabe se a gente quer provisão, a gente não sabe se a gente quer ser o homem da relação, a gente não sabe se a gente quer ser forte, a gente não sabe se a gente quer ser fraca, delicada. E aí, em algum momento, você quer ser fraca e você pede pra ele que ele seja forte, em outro momento, aí ele fala, então tá bom, então meu lugar nessa relação é forte. Aí ele é forte, eu chamo ele de tóxico, aí a mulher já não... É maravilhoso. A mulher já não sabe separar o que é tóxico, o que não é tóxico. Não, aí fala que o homem não é masculino. Depende do dia que ela amanhece. Ele não é masculino. Aí ele é masculino, você fala que ele tá te assediando. E o homem também, Aí já não sabe o que é elogio, o que é assédio. Gente, que doidura. De verdade, eu cansei só de te escutar. Eu tô com dó de vocês. Eu tô com dó de vocês, homens, porque eu acho que vocês devem bater em cabeça. Porque vocês não sabem o que oferecer. Porque se eu fosse homem, eu ia olhar pra uma mulher e eu ia dizer assim, gente, o que é que eu ofereço pra suprir essa fêmea?